Pessoal, nós vamos explorar aqui então as reações de precipitação, né, dos haletos de prata, especificamente cloreto, brometo e iodeto de prata, tá certo? Essas reações, né, precipitação da prata, ou nesse caso, precipitação dos haletos de prata, tem a grande aplicação, né, enfim, potencial de aplicação em química analítica, qualitativa e quantitativa também, né, em análise gravimétrica, tá certo? Bom, a nossa fonte então de prata será nitrato de prata, 0,1 molar, uma solução 0,1 molar. Nitrato de prata é um sal bastante solúvel em água, né? E essa solução 0,1 mol por litro é que será aí a nossa fonte de prata, né? Nossa fonte de íons cloreto vai ser uma solução 0,1 molar, 0,1 mol por litro de cloreto de potássio, tá certo? Bom, aí então nós misturamos, né, as duas soluções. O KPS do cloreto de prata é 1,8 vezes 10 a menos 10. Né? Conforme nós podemos perceber, quando são misturadas as soluções de nitrato de prata e cloreto de potássio, o íon cloreto reage com o íon prata, formando o precipitado de cloreto de prata. Tá certo? Para você comparar a solubilidade de diferentes sais, o correto é comparar as solubilidades molares, né? E não simplesmente os valores de KPS. Na imagem aí, do lado direito, né, está sendo mostrado o precipitado depois de aproximadamente 15 minutos de exposição à luz. E do lado esquerdo, né, enfim, tal como ele se formou, para mostrar a influência da luz sobre os sais de prata, tá certo? Termina escurecendo os sais com o tempo. Mas enfim. Para comparar as diferentes solubilidades dos diferentes sais, você deve comparar as solubilidades molares, não simplesmente os valores de KPS, tá certo? Mas nesse caso, sim, a nossa fonte aí de brometo será brometo de potássio. Como todos os sais são 1 para 1, né, a expressão do KPS para eles é idêntica, então nós podemos comparar os valores de KPS. KPS, no caso, 5 vezes 10 a menos 13 para o brometo de prata é menor, né, do que para o cloreto. Então, o brometo é menos solúvel, né, em água do que o cloreto. O brometo de prata é menos solúvel do que o cloreto. Como já disse, quer dizer, na verdade, para comparar a solubilidade de diferentes sais, nós devemos comparar os valores de solubilidade molar, né, e não simplesmente de KPS. Tá certo? Mas nesse caso, como são todos sais 1 para 1, cátion para 1 ânion, né, a expressão matemática do KPS é a mesma para os três, né? KPS é igual a X2. Então, enfim, você pode comparar os valores de KPS. Aí, de novo, do lado direito, né, o precipitado após 15 minutos de exposição à luz, e do lado esquerdo, do jeito que ele foi formado, né, mostrando aí o efeito da luz sobre a cor dos sais. Aí, no caso, a fonte de iodeto vai ser iodeto de potássio, tá certo? Quando você mistura a solução de nitrato de prata com a solução de iodeto de potássio, precipita-se então o iodeto de prata, né, cujo KPS é 8,3 vezes 10 a menos 17, é menor do que o do brometo, ou seja, o iodeto de prata é ainda menos solúvel em água do que o brometo. E o brometo, por sua vez, é menos solúvel do que o cloreto. Né? Como disse, nesse caso, como, né, são todos sais 1 para 1, as tendências, né, a sequência observada nos valores de KPS, as tendências de aumento ou diminuição, nesse caso diminuição, né, serão os mesmos aí que seria na solubilidade molar. Bom, e agora então você vai tomar os precipitados e acrescentar a esses precipitados uma solução concentrada de amônia, né, a fim de verificar se esses precipitados são ou não solúveis em amônia concentrada. Tá certo? E isso também vai nos dar informações importantes. Então, o cloreto de prata vai se acrescentar à solução concentrada de amônia, e conforme nós podemos perceber, à medida que a solução concentrada de amônia é adicionada ao precipitado, ou enfim, a solução na qual o precipitado está suspenso, né, o precipitado de cloreto de prata, o precipitado se dissolve, né, por conta da formação de um composto, de um complexo, no caso com amônia, né, cloreto de diamim prata. Perfeito? Então, cloreto de prata é solúvel em amônia concentrada. Né? Na sequência, então, nós vamos ter o teste, sim, aí completando, né, a solubilização, enfim, para ilustrar que efetivamente é solúvel, né? E na sequência, então, aí vai ser tomado então o outro precipitado, né, o brometo de prata, e a mesma operação. Acrescentar, no caso,
amônia concentrada a fim de se verificar a solubilidade. Aí no caso então, brometo de prata, se acrescenta a solução de amônia, né, concentrada. Em princípio ele não dissolve, né, apenas pelo menos com essa quantidade de solução que foi acrescentada, tá certo? Ele não solubiliza, né? Na sequência, então, aumenta-se a quantidade aí da solução de amônia concentrada, e aí assim você começa a ver então que aos poucos, né, ele vai dissolvendo. E acrescentando uma quantidade maior ainda da solução, ele termina dissolvendo, né? E aí então a reação formando um composto análogo, né, aquele que é formado com o cloreto, tá certo? E por fim, então, né, vai se tomar aí o precipitado de iodeto de prata e acrescentar a solução concentrada de amônia, né? No primeiro momento não dissolve, conforme podemos ver, né? Aumenta-se então na sequência a quantidade de solução concentrada de amônia, né, acrescentada ao precipitado, né, solução concentrada de amônia, e ainda assim não dissolve, mesmo uma quantidade maior, utilizando sua quantidade maior da solução concentrada de amônia, ainda assim não há a dissolução do iodeto de prata, tá certo? Então, na sequência aí, um resumo, digamos, do que nós vimos, né? Cloreto, brometo e iodeto de prata, né? Quando você acrescenta íons cloreto, íons brometo ou íons iodeto a uma solução que contém íons prata, você vai precipitar o respectivo aleto, né? Cloreto de prata é branco, brometo, né, meio creme, etc. E o iodeto amarelo, né? Não tão amarelo quanto aparece aí na figura, mas enfim, né? Cor tá um pouco mais forte aí para destacar, né? Então os três têm cores diferentes, inclusive, né? Embora a nuance aí de um para o outro, né, sobretudo do cloreto para o brometo, não seja assim tão perceptível, talvez. Mas, sobretudo, quando a reação começa, dá para perceber, né? Então, você consegue precipitar aí os três aletos, né? Cloreto, brometo e iodeto, acrescentando íons prata, né? Ou acrescentando o aleto, a solução contém íons prata, você precipita os aletos, enfim. Você pode tanto encarar isso como uma solução para a determinação dos aletos, quanto da determinação do íon prata, né? Na sequência, então, veja, uma solução diluída de amônia, né? O cloreto de prata ele dissolve, o brometo não dissolve na solução diluída e o iodeto também não dissolve na solução diluída de amônia. Moral da história, se você está aí com um aleto de prata que foi precipitado, né, e você não sabe se é cloreto, brometo ou iodeto, se esse precipitado solubilizar numa solução diluída de amônia, com certeza é o cloreto. Se não solubilizar, pode ser o brometo ou pode ser o iodeto. Mas para diferenciar, você pode depois tentar solubilizá-los numa solução concentrada de amônia e não numa solução diluída, né? Aqueles experimentos que apareceram no vídeo ainda há pouco eram justamente a solubilização dos precipitados numa solução concentrada de amônia e não numa solução diluída, tá certo? Mas se o seu precipitado dissolver-se numa solução diluída de amônia, então com certeza você está lidando aí com cloreto de prata, tá certo? Se não solubilizar, pode ser o brometo ou pode ser o iodeto, mas aí então, conforme veremos na sequência, a reação com uma solução concentrada de amônia vai ajudar a diferenciar isso, tá certo? Então perceba-se que se eu acrescentar íons cloreto, brometo ou iodeto a uma solução que contenha íons prata, eu precipito o respectivo aleto. Ou se eu acrescentar íons prata a uma solução que contenha íons cloreto, brometo ou iodeto, eu vou conseguir precipitar o respectivo aleto. E, inclusive, o cloreto de prata é solúvel numa solução diluída de amônia, enquanto o brometo e o iodeto não é. Então, eu posso utilizar essa solubilização, né, e verificar se ela acontece ou não para diferenciar o cloreto do brometo e do iodeto. Tá certo? Aí, no caso, para diferenciar o cloreto do brometo e do iodeto, né? E para diferenciar o brometo do iodeto, aí sim agora, né? Numa solução concentrada de amônia, o cloreto é solúvel, o brometo, como nós vimos, termina solubilizando, né? Você termina precisando utilizar um volume um pouco maior do que para solubilizar o cloreto, mas o brometo termina solubilizando. E o iodeto não solubiliza de forma alguma, tá? Então, se o seu precipitado dissolver-se numa solução diluída de amônia, com certeza ele é o cloreto de prata, né?
Se ele não solubilizar de forma alguma numa solução concentrada de amônia, então, com certeza, entre os 3 haletos, né, bem entendido, seria o iodeto de prata. E se ele não solubilizar numa solução diluída, mas solubilizar numa solução concentrada, então seria o brometo de prata. Então perceba-se que essa solubilização numa solução diluída ou concentrada de amônia, né, é suficiente para diferenciar, né, o cloreto do brometo e do iodeto. E evidentemente o precipitado pode ser filtrado, lavado, seco, pesado, né, e você vai saber, se você tiver utilizado o haleto em excesso, você vai saber quanto de íon prata você tinha em solução. Ou se você utilizar íon prata em excesso, você vai saber quanto de haleto você tinha em solução. Enfim, né, a precipitação desses haletos presta-se à determinação gravimétrica, tanto, né, do teor aí de íons prata, quanto de cloreto, brometo ou iodeto, qualquer dos 3 haletos. Né? E, inclusive, como os 3 haletos têm solubilidades molares diferentes, né, KPS diferentes, nós podemos inclusive aí planejar experimentos para termos uma precipitação seletiva, por exemplo, a depender das concentrações utilizadas, tá certo? Bom, mas ok, precipitou-se cloreto, brometo e iodeto de prata. Alguém poderia perguntar, bom, mas e o fluoreto? Bom, acontece que fluoreto de prata ele é um sal tremendamente solúvel em água. Né? Em 100 ml ou 100 gramas de água a 20 graus Celsius, você consegue dissolver 190 gramas de AgF. Para comparar aí, nós temos a solubilidade também em 100 gramas de água a 20 graus Celsius do cloreto de sódio, que é um sal muito conhecido e bastante solúvel em água. Mas perceba-se que nós, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, conseguimos solubilizar apenas 36 gramas de cloreto de sódio, enquanto conseguimos solubilizar 190 gramas de fluoreto de prata. O fluoreto de prata é um sal tremendamente solúvel, por isso que ele não é precipitado. A explicação, grosso modo, pode ser dada com base no conceito de ácidos e bases duros e macios. Né? Ácidos e bases de Pearson. Né? Cloreto é uma base mole, perdão, fluoreto é uma base dura, está indicado aí na seta. Cloreto e brometo são bases intermediárias, né, borderline, e iodeto uma base mole. Prata mais é um ácido mole ou macio, né, por isso forma um composto mais estável com o iodeto, por isso que o iodeto, né, é menos solúvel do que o brometo e do que o cloreto, e por isso também que o iodeto não solubiliza mesmo na presença da amônia, tá certo? E por sua vez, a amônia, né, que está logo abaixo aí do cloreto, né, também é uma base de fronteira, né, por isso que ela termina solubilizando tanto o precipitado de cloreto de prata quanto o precipitado de brometo de prata, termina substituindo, deslocando, né, enfim, ou se incorporando, melhor dizendo, à esfera de coordenação do metal, porque é uma base de dureza intermediária, assim como brometo e iodeto, mas é uma base mais dura do que iodeto, por isso não consegue, né, se incorporar à esfera de coordenação do metal, porque o composto entre prata e iodeto é muito mais estável, por isso então que o haleto não precipita, o iodeto de prata no caso, perdão, não solubiliza, o precipitado não solubiliza, né, na presença da amônia, mesmo numa solução concentrada de amônia, tá certo? Se você não estiver familiarizado aí com o conceito de ácidos e bases duros e macios, ácidos e bases de Pearson, tem um vídeo aqui no canal falando justamente sobre ácidos e bases duros e macios. Né? E ali na parte superior direita do slide aparecem ali em elétrons volts as durezas absolutas, né, de fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Fluoreto 7,01, brometo, né, 4,24, cloreto 4,7 e o iodeto 3,7. Então, a base mais macia, sem dúvida alguma, é o iodeto. Né? Por isso forma um composto mais estável e menos solúvel, né? E que não é reativo, inclusive, com a amônia. Tá certo? E o fluoreto forma um composto menos estável, por isso é solúvel e por isso não conseguimos precipitar fluoreto de prata. Tá bom? Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.